Quantos aqui viram o post lá no Instagram da arte? Agora que eu vi, tá faltando um acentinho no U ali. Erro do designer, mas tudo bem, que sou eu mesmo, no caso. E, cara, a galera começou a se perguntar sobre o que eu iria falar, última onda, mas o que é isso? E o tema, na verdade, original da mensagem era a última onda de avivamento, mas eu achei que a última onda ficou muito mais legal e gerou mais curiosidade, quem acha ou não? Mas é isso aí. Bom, e por que eu coloquei esse tema? Em 2016, eu voltei para Jesus, tá ligado? Foi a melhor escolha da minha vida. E uma semana depois, eu fui pro Face a Face. Quantos aqui foram pro Face a Face? Mano, e eu fui pro Face, e o meu Face foi um combo. Porque lá no Face, não foi no mesmo lugar onde vocês foram dessa vez, era na chácara antiga. E lá no Face eu tive a oportunidade de me batizar, cara. E lá no Face eu me batizei, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. A minha vida foi tudo assim muito radical com Jesus, transformação, tal, batismo. E uma semana depois eu já estava liderando célula. E eu me lembro que em 2017 estava acontecendo uma conferência aqui na igreja. A conferência Geração em Chamas, que esse ano vai ser a Visão Vitoriosa. E quem estava pregando era o pastor Domingos, cara. E o pastor Domingos, pensa num cara usado por Deus aqui em cima do púlpito, pregando um tema de uma mensagem que chamava O Último Avivamento da História. E eu comecei a falar assim, mano, o que é esse bagulho de avivamento que todo mundo fala? Que quando o pregador fala sobre avivamento, a igreja inteira começa, glória a Deus, aleluia, eu vou viver isso daí. Eu ficava assim, mano, o que é essa parada de avivamento? E aí então eu comecei a estudar, eu comecei a ler histórias de avivamento, e enquanto o pastor Domingos ministrava aquela mensagem, algo foi gerando dentro do meu coração, e eu comecei a compreender o que significava essa palavra, avivamento. E ele ministrando, eu falei assim, cara, eu quero viver isso, e eu preciso viver isso. E quando nós vamos estudar a história da igreja, e a gente começa a ver as histórias de avivamento, um termo que é usado para momentos de avivamento, são ondas de avivamento. Então é exatamente por isso que o tema da nossa mensagem é a última onda. Porque nós cremos em um último momento em que Deus ele irá derramar do seu Espírito sobre nós. Possam ouvir um amém ou não? E, tá, mas beleza, o que é avivamento? Mudança? Avivamento significa trazer à vida algo que estava morto, mas avivamento, de uma forma prática, é literalmente trazer de Jesus de volta ao centro da igreja, é trazer de volta a palavra de Deus e os princípios do reino. Isto é avivamento na prática. Como que acontecia um avivamento? Geralmente estava tendo um contexto social, ou até mesmo dentro da igreja, muito difícil. A igreja tinha enfrentado um momento de frieza espiritual, ou socialmente a galera estava enfrentando algo terrível, como guerras, como fome, como corrupção, onde o pecado abundava sobre aquele lugar. Mas Deus nunca abandonou seu povo. E todas as vezes que isso acontecia, Deus enviava uma resposta, e essas respostas eram avivamento. E o texto base da nossa mensagem está lá em Atos, capítulo 2, do versículo 16 ao 21. Que diz o seguinte: pelo contrário, o que vocês estão vendo aqui, foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e as servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, nuvens de fumaça, o sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado Senhor Jesus, obrigado
pela tua palavra, obrigado por esse culto nessa sexta-feira. Obrigado, Deus, por cada adolescente que saiu da sua casa, que deslocou-se para vir para cá, para ter um tempo com o Senhor, para adorar o Senhor, para participar dessa vigília nessa noite. Eu oro, Deus, para que nessa noite o Senhor gere em nós fome, Pai. Fome por mais da tua presença, e que o Senhor gere em nós paixão e compaixão para com os perdidos, Pai. É isso que nós oramos e nós pedimos, que o teu Espírito esteja em nosso meio nessa noite. Fala conosco, Pai. Abre os ouvidos, desperta os adolescentes da primeira igreja batista de Marília, Deus. E nós cremos naquilo que o Senhor fará em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Bom, o contexto do texto que nós acabamos de ler é que Jesus acaba de ressuscitar, tá ligado? E Jesus passa um tempo junto com os discípulos. E antes de Jesus subir à direita do Pai, Jesus está reunido ali com os discípulos, e aí Jesus diz algo para eles: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí eles começam a se reunir, tá ligado? E eles começam a orar, e quando nós chegamos no capítulo de número 2 de Atos, a Bíblia nos diz que de repente o Espírito de Deus desceu sobre o lugar onde eles estavam, e eles começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, e naquele lugar, por causa de uma festa que estava acontecendo naqueles dias, a festa de Pentecostes. A gente conhece Pentecostes como manto, né? Mas naquela época era celebrada uma festa, e por isso se juntava pessoas de diversos lugares de toda a região. Então aquele momento era um momento propício para que o Evangelho chegasse a diversas nações. E aí o Espírito Santo desce sobre eles, e eles são atraídos para aquele lugar onde os discípulos estavam ali orando. E aí eles chegam e falam assim: o que está acontecendo aqui? Esses caras estão chapados, mano. Esses caras estão bêbados. E aí chega no texto que a gente acabou de ler, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, põe-se em pé. Fala assim: Pedro, cheio do Espírito Santo, colocou-se de pé. Cara, o principal objetivo do avivamento não é nos fazer cair no poder, embora nós podemos, não é nos fazer falar em línguas, embora podemos, mas o principal objetivo do avivamento é nos levantar como uma voz profética para essa geração. Esse é o principal objetivo do avivamento. Nós podemos até cair, nós podemos até falar em línguas, ter revelações, mas vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. E nós às vezes ficamos apenas com a parte do poder, quando Deus tem muito mais para nós. O poder vem para que a gente possa cumprir o desígnio de Deus para mim e para a sua vida. É pregar, é falar de Jesus por onde quer que a gente passe. E quando nós falamos de avivamento, avivamento ele passa por pelo menos 5 estágios. Faz assim comigo. Despertamento pessoal. O que é isso, Duca? É quando você se arrepende dos seus pecados e passa a ter fome por mais de Deus. E aí você começa a buscar a Deus. Despertamento em grupo. É quando a sua fome por Deus influencia toda a igreja, e todo mundo entra na mesma vibe de se arrepender dos seus pecados, quebrantamento e juntos orar. A terceira fase, capacitação de Deus. É quando Deus ele responde com poder. E aí, a quarta parte, que é o que vem depois, com consequência do poder, que é a pregação do Evangelho. E aí quando nós pregamos o Evangelho, no poder do Espírito Santo, existe salvação em massa. Esses são os estágios do avivamento. É você se despertar, a igreja ser despertada, e juntos nós levarmos a glória de Deus por onde quer que a gente passe. É as pessoas sendo salvas. E a identidade do nosso ministério sempre foi evangelismo, cara. A gente sempre falou de Jesus por onde quer que a gente fosse. A gente sempre falou de Jesus nas escolas, tá ligado? A gente tem mais de 7 células dentro das escolas acontecendo esse ano. Posso ver um glória a Deus por isso ou não? 7 escolas, cara. Todo ano a gente faz evangelismo no Enem. Nós fazemos evangelismo na feira, na Multiconference. Nós fizemos evangelismo no shopping, cara. Foi a maior massa evangelística que Marília já viu, mano. Mano, foi incrível. Quem estava lá, foi demais, mano. E
Eu não sei você, mas eu já peguei pregando, falando de Jesus, evangelizando outras pessoas, apenas porque é um mandamento, quando na verdade, o nosso coração deveria queimar pelas pessoas, quando na verdade, a paixão que existe dentro do nosso coração, deveria ser com os nossos amigos, com os nossos irmãos, deveria ser para com os perdidos. Avivamento gera em nós não somente fome por Deus, mas fome para que as pessoas conheçam Jesus. Esse é o objetivo do avivamento. E aí, enquanto eu me preparava para essa mensagem, na verdade eu ia ministrar outra mensagem em Mateus. E aí eu lembrei, olhando para a parede do meu quarto, vocês sabem que eu escrevo na parede do quarto? Picho muito, coloco uns negócios lá. E aí eu olhei assim, tinha um tema de algo que Deus estava falando comigo já fazia algum tempo, a última onda. E eu falei assim, cara, acho que Deus está querendo falar alguma coisa comigo. E quando eu comecei a estudar, eu encontrei um dado. Coloca esse dado aí pra gente. Um dado que saiu pela OMS. Mais de 1,2 milhão de adolescentes morrem por ano. Quase não saiu. Cara, se isso não mexe comigo e com você, eu não sei mais o que vai mexer. Que a triste notícia é que muitos desses adolescentes morreram, mas não estão com Jesus na eternidade. Eu não sei se isso mexe com você, mas deveria. Passa para o próximo. Jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e Rio de Janeiro. Isso deveria mexer comigo e com você. Que evangelho é esse que nós pregamos? Que evangelho é esse que nós vivemos, que nós somos tão espiritual, que nós entramos aqui semana após semana, nós erguemos a nossa mão, adoramos, e saímos, vamos dar um rolê com a nossa rapaziada, e depois continua vivendo a vida da mesma forma, e as pessoas continuam morrendo e carecendo da glória de Deus. Que evangelho é esse? Nós precisamos ter paixão e compaixão para com os perdidos. Quantos aqui já voltaram às aulas essa semana? Uma galerinha aí. Mas tem uma galera que vai voltar para a escola semana que vem, certo ou não? Para você que já voltou, você já parou para pensar que hoje, sexta-feira, pode ter sido a última vez que você riu com aquela pessoa que você sentou do lado hoje? Você parou para pensar que pode ser a última vez que você jogou bola com aquela pessoa? Milhares e milhares de pessoas passam ao nosso redor todos os dias. E tem a oportunidade de ouvir falar de Jesus através de mim, de você. Sabe, Jesus nos mandou ir pregar o Evangelho. Vão e preguem. E aqui Jesus nos deixa uma sugestão para isso. Jesus nos deixa uma ordenança. Vão. E aí Jesus fala também, vocês são o sal da terra e luz do mundo. Luz por quê? Porque o mundo está em trevas e você brilha a luz de Jesus por onde quer que você passe. Sal por quê? Porque traz o tempero para o mundo? Sim. Porque faz a diferença? Sim. Mas sabe uma outra coisa que o sal faz? O sal gera sede. Eu e você, nós somos aqueles que devem provocar sede no mundo para que eles venham e bebam da fonte de água viva que é o Senhor Jesus. Essa é a nossa função, é trazer luz, é trazer vista àqueles que estavam cegos. É trazer água para aqueles que estão sedentos, cara. E aí eu quero abrir meu coração aqui, porque aconteceu algo comigo. Eu me lembro que depois de voltar para Jesus, na outra semana eu abri a célula, e a minha célula não crescia, minha célula não ia para frente. Eu olhava a célula da Luana, mano do céu, da Duda, do Harold, a célula, mano, explodindo de gente. Chegava na célula deles, mano, só o mover de Deus acontecendo, e na minha, 2 gatinhos pingados lá, né? E aí eu falo assim, Deus, o que está acontecendo? E eu me lembro que eu peguei e eu falei assim, eu vou começar a chamar meus amigos para mim para a célula. E aí eu entrei no ônibus, eu tinha um amigo de infância, e aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou falar de Jesus hoje para ele. E aí eu entrei no ônibus, pronto para pregar o evangelho para ele. Aí ele chegou no ponto dele, ele entrou no ônibus, com fone de ouvido, sentou no lugar dele, pá. Eu olhei assim para ele e falei assim,
amanhã eu falo. Continuei minha rotina. E aí, beleza. Chegou outro dia, a mesma coisa. Amanhã eu falo de Jesus para ele. Passou uma semana, passou um mês, passou um ano. Aí eu lembro que um dia, eu não me lembro se foi nesse dia que o pastor estava pregando, mas Deus falou muito forte comigo aqui no culto no domingo. E eu saí daqui, mano, on fire, megazord, tá ligado? Eu falei assim, mano, é agora, tio. Meu amigo vai aceitar Jesus essa semana ainda. E aí, mano, eu entrei dentro do ônibus, já fui com aquele discurso pronto. Mano, Jesus ama você, você aceita entregar sua vida para Jesus. No meio do ônibus, aí eu já fiquei imaginando ele aceitando Jesus. E aí eu gritando pro ônibus inteiro, galera, tá vendo aqui? Alguém entregou a vida para Jesus aqui no ônibus. Aqui é bem aquele negócio de céu na terra, João Paulo, né, assim, daquele jeito. E eu fiquei imaginando essa cena, cara. E aí quando chegou no ponto de ônibus dele, cadê ele? Eu falei assim, deve ter pegado o ônibus mais cedo. E aí eu falei assim, amanhã eu falo. E aí no outro dia a mesma coisa. Poxa, é hoje. Coloquei a roupinha, pá, beleza. Fui pro ponto de ônibus. Cadê ele? Não tava. E aí eu falei assim, não tem erro. Dessa vez eu vou chegar mais cedo e eu vou no ponto de ônibus dele. Eu subi a rua, tá ligado? E aí eu fui até o ponto dele. Achei estranho. Eu entrei no ônibus. Aí tinha uma outra amiga nossa. Eu perguntei assim, você viu fulano? E ela pegou e falou assim, mano, você não tá sabendo? Ele tá internado. Eu falei assim, ué? Como assim? E eu lembro que eu fiquei ali pensativo naquilo, e eu peguei e fui para a escola. E quando eu estou saindo da escola, eu recebo a notícia que ele tinha morrido. Pesado, né? E aí, eu lembro que eu entrei no ônibus para ir no velório dele, e quando eu pisei do ônibus para fora, nossa, veio até a memória agora aqui, eu lembro que eu falei assim, cara, meu melhor amigo morreu, e eu não preguei para ele. Onde será que ele está agora? E eu me lembro que eu abracei a mãe dele no velório, e eu falei assim para Deus, eu não posso mudar o que aconteceu, mas ninguém mais vai perecer por indiferença minha. Essa é uma escolha que eu e você hoje temos que tomar aqui. Talvez você esteja pensando, mas por que você está pregando isso? Isso é uma mensagem mais para jovem. Não, olha só, são os meus adolescentes, são os seus adolescentes, são os nossos amigos, são os nossos irmãos que estão morrendo sem conhecer Jesus. Se nós dizemos que nós amamos a Jesus, nós temos que compartilhar aquilo que nós amamos. Se você teve a sua vida mudada por Jesus, por que você não vai compartilhar o Jesus que transformou a sua vida? Se nós somos de fato o sal da terra e luz do mundo, por que as pessoas não estão aqui? Cadê essas pessoas que nós andamos evangelizando? Esse é algo do avivamento. O objetivo do avivamento é levar pessoas à salvação, é trazer o povo de volta para a palavra de Deus. E o que eu quero fazer hoje nessa noite é te despertar para a pregação do Evangelho. Quem está aqui na frente, eu queria que olhasse para trás. Massa, tem bastante gente, né? Mas se eu e você tivéssemos compaixão e paixão pelas vidas, esse lugar já era pequeno. Nós precisamos ter paixão para com os perdidos. Aquele meu amigo morreu e eu não preguei para ele, mas você não precisa cometer os mesmos erros. Fale de Jesus, pregue Jesus, viva Jesus, por onde você passar, pregue Jesus Cristo, ame as pessoas e viva como se fosse seu último dia. Esse foi o exemplo do Richard. Mas, a partir daqueles outros, quantas pessoas a gente já não ganhou nas células, quantas pessoas a gente não batizou, quantas pessoas já não fizeram face a face? Jesus quer te usar, Jesus quer me usar, cara. E por que então a última onda? Porque o texto começa falando assim, aquela profecia que Pedro cita, está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz, nos últimos dias, fala assim, nos últimos dias, dá um cutucão aí, de quem está do seu lado aí, fala assim, nos últimos dias, naquele dia em que o Espírito Santo desceu ali, com a igreja primitiva, sabe o que acontece? Foi o começo do cumprimento dessa palavra. Sabe o que isso significa?
é que o Espírito de Deus continua se derramando sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje, aqui e agora. Sabe de uma coisa? Pedro, João, Paulo, os discípulos viveram algo massa. As histórias de avivamento viveram algo massa. Mas existe algo reservado da parte de Deus para mim e para você na última geração da igreja. Posso ouvir um amém ou não? Deus quer fazer algo através das nossas vidas, cara. Por que eu pedi para você olhar para trás? Porque não é normal isso, cara. Não é normal. 380, 400, 500 adolescentes reunidos numa sexta-feira. Hoje é dia de vigília. Quantos aqui vão ficar para a vigília? Faz um Na última vigília, cara, tinha 113 adolescentes incendiados por Jesus aqui. Se a gente não parasse, a galera ia continuar buscando a Deus. Sabe, mas nós precisamos de um batismo nessa noite de amor e compaixão para com os perdidos. Nós precisamos ser despertados por Deus nessa noite. Em nosso coração deve ter uma missão: que os adolescentes de Marília conheçam Jesus. Uma paixão, o Senhor Jesus Cristo. Por Ele vivemos, por Ele existimos e por Ele nos movemos. E para te ilustrar que Deus pode fazer através de você, mesmo na sua adolescência, eu queria te contar rápido algumas histórias de avivamento. Pode colocar a primeira. John Wesley. Se você queria ouvir uma pregação, se você queria ouvir alguém falar de Jesus, você não abriu o TikTok, você não abriu o Instagram, você não abriu o YouTube, colocava lá Ministério Multi e assistia as pregações. Você tinha que ir até a igreja. Mas um jovem, ainda na sua mocidade, chamado John Wesley, Carlos Wesley, cheios do Espírito Santo, com paixão pelos perdidos, eles começam a pregar às 5 horas da manhã, e durante 5 vezes ao dia, eles pregavam, e os perdidos eram salvos. E um dia perguntaram para John Wesley: aonde é a sua igreja? E ele falou assim: não, você não entendeu, eu sou chamado para fora, a minha igreja é para fora, minha igreja é o mundo, meu alvo é os perdidos. É óbvio que nós estamos usando essa figura aqui, é importante você estar na igreja, é importante a gente estar aqui, nada substitui, o online não substitui, é importante você estar aqui, mas o que eu quero te falar nessa noite, é o que você faz daqui para fora. Um homem que se colocou em chamas diante de Deus, e as multidões iam ver ele queimando. Próximo. Avivamento do país de Gales. Cara, um culto de adolescentes. Eles estavam reunidos, orando ali, buscando a Deus, e o líder pergunta assim: quem é Jesus para você? Se eu te perguntasse aqui hoje, quem é Jesus para você, você responderia o quê? E eles ficaram assim, desse jeito. E aí uns começaram a responder: Jesus é o meu Salvador, Jesus é o príncipe da paz. Teologicamente correto, mas a pergunta foi: quem é Jesus para você? Uma adolescente, em lágrimas, fala assim: eu não sei ao certo o que dizer nessa manhã, mas eu sei de uma coisa: eu amo Jesus, porque Ele entregou a sua vida por mim. Eu amo e eu amo. E aquela confissão de fé incendiou toda aquela igreja, e todo aquele país começou a ser tocado por aquilo que Deus estava fazendo no meio daqueles adolescentes. E aí um garoto chamado Evan Roberts, que desde os 9 anos trabalhava na mina de carvão, porque seus pais tinham adoecido, aos 13 anos ele se converte, e dos 13 aos 26, ele vai orar: Senhor, envia o teu Espírito por amor a Jesus, dobra no Senhor, traz um avivamento para Gales. Deus, nós não aceitamos o que está acontecendo em Gales, nós queremos o teu poder, nós queremos, Deus, muda a história de Gales. E eles viveram um avivamento. Próximo. Mude. Ainda adolescente, o pregador pregava, e ele falou uma simples frase no apelo:
Ele fazia o apelo e ele continua repetindo aquela frase: o mundo está prestes a ver o que Deus pode fazer com um homem que se coloca totalmente disponível nas mãos dele. Ninguém foi ao apelo, mas Moody, um adolescente, ele se levanta: eis-me aqui, o mundo está prestes a ver o que Deus pode fazer com um adolescente que se coloca nas mãos dele. Adolescentes que marcaram a sua geração, e todos nós temos a oportunidade de marcar a nossa geração hoje, aqui e agora. E para terminar, eu queria te contar a última história de avivamento. Essa história de avivamento começa a ser contada em 2016, quando começa-se um pequeno grupo de adolescentes, 120, 130 adolescentes. Então um pastor recém-formado chega para liderar aquele grupo, e ainda com alguns bloqueios com a parte sobrenatural de Deus, ele começa a pregar. E aí no dia 3/3/2017, ele traz uma nova identidade para aquele ministério, e eles começam a buscar a Deus, mas ainda com muito bloqueio. E aí um dia, no dia 25/5/2018, enquanto ele se preparava para subir para pregar, ele sobe a escada, ele pega o microfone, ele abre a Bíblia, abre o esboço da ministração, e quando ele vai abrir, ele vai começar a falar: a glória de Deus se manifesta sobre aquele lugar. E durante 3 semanas, a presença de Deus vinha com força e com glória sobre aquele lugar. Então eles começam a experimentar um crescimento: 200, 300, 400, 500 adolescentes. Até que chega a pandemia, e o avivamento que eles esperavam foi para dentro das casas. Eles voltam, retomam os cultos. No dia 21/9/2021, sem que ninguém orasse, sem que ninguém pusesse as mãos, uma moça, uma menina, uma adolescente, ela é curada pelo poder de Deus naquele culto. Chegou-se então 2022, e a presença de Deus continua se derramando. Meu tempo. Você quer saber o final dessa história? Pega o lápis e a caneta, porque essa história é a minha história, é a sua história, é a história desse ministério. Naquele dia, enquanto o pastor Domingos pregava, eu me levantei do meu lugar e eu falei o seguinte: eu não aceito passar os meus dias na terra sem que os adolescentes da cidade de Marília experimentem um poderoso avivamento na cidade de Marília. Sabe, nós estamos encerrando aqui, e eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Evan Roberts teve a oportunidade dele, John Wesley teve a oportunidade dele, Moody teve a oportunidade dele. Eu não acredito em só mais um líder, eu acredito no avivamento dos filhos. A seara está pronta, aonde estão os trabalhadores? A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou fazer um apelo nessa noite. Eu quero fazer um apelo nessa noite, mas só se você quer viver isso comigo. Eu vou repetir aquela frase que aquele pregador repetiu naquela noite, contextualizando conosco. O mundo está prestes a ver o que Deus pode fazer com um adolescente que se coloca disponível nas mãos dele. Deus quer fazer através de você, Deus quer fazer através de nós. Nós estamos com a oportunidade das nossas vidas, nós temos a oportunidade de marcar a nossa geração. Se você quer fazer parte da última onda de avivamento, daquilo que o Senhor tem para nós, eu quero te convidar: saia do seu lugar agora, deixe o seu lugar, porque o Senhor quer trazer em nós compaixão, paixão com os perdidos. Eu não aceito mais os adolescentes da nossa cidade estarem morrendo, estarem carecendo da glória de Deus. Eu não aceito ver a juventude em trevas, sendo que existe aqui 200, 300 brilhando a luz de Jesus. Deixa o seu lugar agora em nome de Jesus.
Você não pode sair daqui dessa noite da mesma forma que você entrou. Se você está aqui hoje e é a sua primeira vez, você está estranhando tudo que eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo te ama e Ele entregou a sua vida por você. Mas além de Jesus te amar, essa igreja, essa família, esse ministério, nós te amamos. Se você tem fome por mais de Deus nesse momento, comece a buscar a presença de Deus.